Fala aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje ele faz parte de uma série que eu estou criando aqui no meu canal que vai se chamar Analisando Ativos. Eu vou analisar ativos que vocês pedirem aqui nos comentários, sejam eles fundos imobiliários, sejam ações que vocês pediram aqui nos comentários. E eu vou começar analisando um fundo imobiliário que o Eduardo pediu, esse rapaz que está aparecendo aqui nos comentários. Ele pediu para analisar o CPTS, o fundo imobiliário da Capitânia. Bora pro vídeo. Como eu falei no início do vídeo, esse quadro do meu canal vai ser sobre análise de ativos. E eu vou analisar ativos que vocês pedirem aqui nos comentários. Então se vocês quiserem que eu analise mais ativos específicos, deixa aqui nos comentários para eu poder fazer a análise. Então pessoal, hoje eu vou analisar o fundo da Capitânia, o CPTS 11. É um fundo que eu gosto bastante, tenho em carteira. E o Eduardo pediu para eu analisar, então vamos fazer a análise dele. Eu fiz um estudo comparativo do CPTS com a HGLG, inclusive está aqui nesse card, nesse vídeo, onde eu usei ele como um parâmetro de fundo de papel, e ficou um estudo bem interessante. Mas vamos lá, hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 31, embora vocês estejam assistindo esse vídeo no domingo, mas eu gravei ele na sexta-feira, mas vamos começar a analisar ele aqui. Então pessoal, como eu falei para vocês, no dia de hoje, dia 31, ele fechou a 75,87, teve uma alta de 1,31%, inclusive até muito influenciado pela questão do que aconteceu essa semana com os fundos de papel. Se a gente pegar nos últimos 5 dias, ele também está em alta de 1,32%, mas se a gente pegar no último mês, olha só, ele está em queda de quase 3,10%. Agora, se a gente pegar desde o começo do ano, ele está com uma queda de 8%, 7,80%. Se a gente pegar nos últimos 12 meses, olha só, pessoal, 19,92% de queda. E se a gente pegar nos últimos 5 anos, 26%. Mas vejam só que a diferença de 1 ano para 5 anos é de 6%. Então, isso significa que a queda mais relevante dos fundos imobiliários, inclusive para o CTPS, aconteceu nos últimos 12 meses, que coincide exatamente com a elevação da taxa de juros do Brasil. Bom, se a gente for agora aqui para o Status Invest, a gente consegue ver as informações consolidadas desse fundo. Então, como eu mostrei, ele fechou a 75,98, teve 1,46 de alta, né? E aqui tem algumas informações interessantes. Olha só, ele tem um dividend yield dos últimos 12 meses bem interessante, de 14,42. Aqui tem uma pequena diferença lá para aquele gráfico do Google, referente à valorização, no caso a desvalorização dos últimos 12 meses, que está em menos 20%. Se a gente ver aqui embaixo, ele está com um valor de patrimonial de 87,72, o que representa hoje um P sobre VP de 0,87, ou seja, ele está com 13% de desconto. Se vocês não entendem essa questão do P sobre VP, assistam o vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui nos cards, sobre a análise de P sobre VP em fundo de papel, que é muito importante esse indicador. Então vocês vejam, ele está com 13% de desconto. E olha só, pessoal, ele tem a quantidade de cotistas que esse fundo tem, 211 mil, é gente pra caramba. Mas a análise de fundo imobiliário, pessoal, eu sei que vocês já sabem onde é que a gente faz. É no relatório gerencial. Então vamos para o relatório gerencial, o último relatório gerencial do CPTS, para a gente fazer uma análise mais profunda e mais completa. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer análise no relatório gerencial. Não é que eu gosto, todo mundo deve fazer análise de fundo imobiliário no relatório gerencial. Porque esses sites como Status Invest e Funds Explorer, eles são consolidadores de informação. As verdadeiras informações e as análises estão aqui no relatório gerencial. Então, como eu posso, para começar, pessoal, eu entendo que a minha percepção é que o relatório do CPTS é um dos melhores relatórios de fundo imobiliário da Bolsa. Ele é muito completo. Vocês vão ver. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, o fundo ele iniciou em 2014, já tem um fundo quase 9 anos de idade, é um fundo bem interessante. Aqui aquelas informações sobre valor de patrimonial da cota, valor de mercado, vocês vejam que ele está com aquele desconto referente
o valor que ele dos CRIs de todo o portfólio do fundo. Então ele está com desconto de 14%. Veja só, pessoal, ele tem um valor de mercado de 2 bilhões e 500 milhões e o patrimônio líquido dele, que dá essa diferença aqui, está em 2,8 bi. Aqui, pessoal, mostra a questão da gestora, Capitânia. E aqui, pessoal, que eu acho que é interessante de mostrar. Vocês vejam que ele tem uma taxa de gestão de 1,05 ao ano e de administração de 0,10, que é o BTG, que é o administrador do fundo. Pessoal, olha só, se a gente for pegar aqui, vai dar por volta de 1,15. Não é uma taxa alta, mas o que é importante aqui é que ela é em função do valor de mercado, não do valor patrimonial. Isso significa que, como o valor de mercado do fundo está mais baixo que o valor patrimonial, tanto a gestora quanto a administradora estão recebendo menos. Aqui vocês podem ver o último pagamento, que foi 0,76, e os 12,2 de dividend yield anualizado. Importante, ele não tem taxa de performance, o que é bem bacana para fundo imobiliário. E ele tem um total de quase 32 milhões de cotas emitidas. Aqui, pessoal, vocês podem ver que os proventos dele, normalmente eles pagam, a Capitânia, o CPTS, ele paga a data com, que é a data que você precisa ter as cotas para recebimento, geralmente no 8º dia útil do mês, e o pagamento no 13º dia útil do mês. Então aqui, pessoal, a gente começa analisando o relatório gerencial. Essa parte aqui inicial é mais o objetivo do fundo, né, que é o que está no regulamento, que é o que ele tem que seguir. Descendo aqui no relatório, pessoal, essa parte inicial ela é muito importante, que é todo o relatório gerencial, ele precisa ter esse resumo na primeira folha para você ter uma noção do que você vai encontrar no relatório. E aqui tem muita informação importante. Olha só, pessoal, aqui no comentário do gestor, que é, para mim, o que traz de diferencial no CPTS, e por isso que é um fundo que eu gosto bastante. Olha só, a gestão pretende manter a estratégia high grade e a reciclagem do portfólio. O que é high grade, pessoal? São créditos de alta qualidade, bem diferente do high yield, que são os fundos que a gente viu essa semana que tiveram grandes problemas, como o DEVA e o HCTR. O high yield é aquele que paga altos dividendos acima do mercado, mas lembra que eu sempre falo para vocês, altos dividendos, alto retorno, alto risco. Então o CPTS ele prefere investir em créditos de alta qualidade, mas por outro lado o retorno é um pouco menor. Mas são fundos que passam muito melhor pelas crises. E ele fala aqui, pessoal, que inclusive eles têm observado um aumento substancial nos casos de default e nos pedidos de carência, que é os CRIs pararem de pagar. Então, pessoal, eles têm notado bastante isso, que é o que a gente tem visto acontecer. E aí eles colocam aqui, ó, acreditamos que o CTPS possui uma carteira resiliente o suficiente para passar por esses momentos sem percalços, que é o que a gente está vendo acontecer. É um fundo bem resiliente, que não está tendo problema nenhum. Inclusive, eles lançaram hoje um fato relevante falando sobre isso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, eles publicaram até, tá no site do Status Invest aqui, ó, relatórios outros, foi publicado hoje, dia 31. Vejam só, eles colocaram aqui, inclusive para dar uma satisfação para o mercado em função do que tem acontecido com esses CRIs, com esses fundos de papel que tiveram mais de 20%, 30% de queda. Eles deixam bem claro aqui, ó, que 100% da carteira está adimplente. Então, pessoal, olha só, aqui eles mostram os CRIs deles. Então, é um fundo muito seguro e eu gosto muito dessa transparência, de mostrar, olha, pessoal, vocês estão vendo aí problema com outros fundos, o nosso aqui está redondinho. Voltando lá para a apresentação, então eles mostram aqui depois a questão da distribuição de dividendos, que foi 0,76 por cota. Aqui, pessoal, é muito importante, eles fazem a gestão do CTPS, faz uma movimentação de carteira praticamente todos os meses. E olha só, pessoal, eles venderam e compraram quase 10% do patrimônio líquido. Se a gente vê aqui o PL do fundo, é 2,7 bi. E eles movimentaram, olha só, pessoal, cadê? Aqui.
movimentaram 250 milhões, ou seja, eles giram bastante a carteira para poder trazer os resultados para os cotistas. Isso eu acho muito bacana do fundo. Aqui, pessoal, que é interessante, olha só, a alocação dos ativos do CTPS. Eu vou mostrar mais para baixo para melhorar um pouco essa explicação, mas olha só, aqui é um resumo. O portfólio dele é composto hoje por 68,2% em CRI, 27,5% em fundos imobiliários e 4,3% em caixa. Essa parte de 27,5% é o que algumas pessoas reclamam do CTPS, por falar que ele investe muito, por ser um fundo de papel, ele tem um portfólio muito grande em fundo imobiliário. Eu sinceramente não vejo problema, mês a mês o fundo está reduzindo essa porcentagem, mas eu vou mostrar para vocês que eu não vejo, que não tem o porquê ter problema com isso. Eu até gosto da gestão do CTPS em relação a isso e eu não vejo problema, mas algumas pessoas enxergam problema nisso. Tá? Aqui, pessoal, grande parte, quase a parte de carteira de crédito deles, do CRIs, é praticamente atrelado ao IPCA, eu vou mostrar para vocês, é quase 100% atrelado ao IPCA. Aqui ele mostra a carteira de FIIs deles, que eles têm basicamente quase toda a carteira alocada em fundos de tijolo, e eu vou mostrar isso lá mais para frente, que como é interessante essa questão, tá? Então essa aqui é a parte de resumo. Aqui, pessoal, que eu acho que é um grande diferencial do fundo do CPTS, que é a tabela de sensibilidade. Poucos fundos têm isso. Inclusive, pessoal, o KIMP 11, um vídeo que eu fiz, vou até deixar aqui nos cards, quando eu falo sobre o risco de investir em cotas baratas, né, de fundos, ele também traz essa tabela de sensibilidade. O que essa tabela de sensibilidade mostra, pessoal? Ela mostra que em determinado preço que você investir no fundo, você vai ter um retorno esperado. Por exemplo, se você investir a R$ 69,83, você vai ter um retorno líquido de IPCA mais 10,67, ou seja, retorno bem considerável. Se a gente pegar a cota de hoje que fechou, vamos pegar aqui, ela fechou a 75,98. Se a gente pegar lá no relatório, 75,98, é isso mesmo? 75,98. Tá aqui, ó. Vamos pegar, tá nessa faixa aqui. Então, se você comprou hoje o CTPS, você vai ter um retorno de IPCA mais 9,48. E essa tabela, pessoal, ela é muito importante e todo mundo que investe nesse tipo de fundo precisa avaliar isso. Porque é aquilo que eu falei do preço sobre o valor patrimonial. A gente precisa entrar em fundo de papel com um preço interessante, porque se você pegar um preço muito alto, por exemplo, R$ 87,00 no CPTS, você vai ter um retorno de IPCA mais 7, que é inclusive menor do que o Tesouro. Então, pessoal, sempre avaliem essa questão da sensibilidade quando vocês forem avaliar. Se o fundo não tiver isso, avaliem o quanto que é o retorno líquido dele, que tem que estar escrito no relatório gerencial. Aqui a gente continua a questão do retorno histórico do fundo, que é bem interessante também, mas não é isso que eu quero mais mostrar. Aqui, pessoal, já é do CPTS e a distribuição de dividendos que eu falei lá no começo. Veja só, pessoal, nos últimos 12 meses, ele está superior ao CDI, que é mais uma daqueles indicativos de que se o fundo imobiliário for bom, ele vai trazer mais retorno do que a renda fixa. E aqui, para mostrar que eles trazem um gráfico de rentabilidade desde o início do fundo, olha só a diferença do CPTS para o CDI, aqui embaixo, ele está rendendo 151%, o CDI 105%, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, 100%, e a inflação 65,64%, ou seja, o CPTS está dando um banho em todos os indicadores. E aqui é importante, pessoal, que aqui considera o reinvestimento dos dividendos, tá? Dos proventos, tá, pessoal? Não é valorização da cota, não. Aqui, pessoal, que eu acho que é um ponto muito importante, que mostra a movimentação da carteira que mostra aquele no início da apresentação que eu falei sobre os 200 milhões de compra e 250 milhões de venda. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o indexador dos CRIs que eles têm comprado para a carteira de fundos. Vejam só, pessoal, para quem assistiu o meu vídeo, o último vídeo que eu falei sobre os fundos high yield, e para quem eu mostrei o vídeo sobre a questão do risco de investir em fundo imobiliário, de papel principalmente,
a questão dos indexadores. Você pega fundos high yield, eles são IPCA mais 12, IPCA mais 15, e aqui vocês podem ver que o CPTS ele é bem conservador, ele investe no máximo 7,61 do IPCA mais 7,61. Então, é um fundo bem conservador. Então, continuando aqui embaixo, a parte da rentabilidade, aqui, essa parte é a questão da rentabilidade da carteira de fundo imobiliário. E aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês, que eu não vejo problema nenhum e o fundo tem essa porcentagem de rentabilidade. Olha o retorno que ele está trazendo nessa parte dessa carteira. Enquanto o IFIX está rendendo 5,67 desde o início, a parte de fundo imobiliário está rendendo quase 40. Então é interessante, pessoal. Aqui que eu quero mostrar, aqui eu quero gastar um tempinho com vocês. Essa daqui é a DRE, o demonstrativo de resultados do CPTS. Vejam só, pessoal, como é rentabilizado um fundo de papel. Basicamente, juros e a atualização monetária. O que são os juros? Aquela parte, quando eu falei IPCA mais alguma coisa, esse mais alguma coisa são os juros. Por exemplo, IPCA mais 7, esses juros são os 7%. E a atualização monetária é o próprio IPCA. Como é um fundo que ele é praticamente 100% IPCA, lembra quando a gente teve deflação ano passado? Olha só, pessoal, em novembro, a parte de atualização monetária foi negativa. Então o fundo perdeu 3 milhões aqui nesse caso. Vejam só, pessoal, aqui na parte de... Lembro, porque a atualização monetária ela sempre aparece no resultado 2 a 3 meses depois. Como a gente teve deflação ano passado, lá por volta de agosto e setembro, a gente está tendo aqui, ó, ele reflete em novembro. E aí quando começou a ter a inflação voltar a aparecer, o fundo começou a ter a atualização monetária. E como a gente teve uma inflação mais alta no começo do ano, que vai aparecer provavelmente agora em março, eu não duvido que o resultado por cota de março venha por volta de 88 centavos. Lembra que aqui tá janeiro, foi 83, mas como eu acredito que teve a inflação foi maior no começo do ano, vai refletir agora, então provavelmente me cobrem, tá, pessoal? Se não for 88 centavos o resultado. Não a distribuição, tá? Porque isso aqui é o resultado por cota, mas eu venho aqui falar para vocês do resultado. Aqui, a alocação de ativos. Olha só, pessoal, veja só que como é interessante a alocação de ativos do CPTS. 26%, tirando a parte de fundo imobiliário, que é 27,5%, a parte de CRIs, grande parte está em setor logístico. O setor logístico é um dos mais resilientes em tempos de crise. Por isso que o CPTS ele sofre pouco nesses momentos, porque ele é muito bem alocado. E aqui a gente pode ver uma estrutura de distribuição muito interessante. A gente tem setor educacional, infraestrutura, residencial, hospital, varejo, shopping e uma boa parte de logístico. Aqui, como eu falei para vocês, na parte de indexadores do fundo, vocês vejam, tirando a parte dos FIIs, que é 27,5%, quase 100% da parte de CRIs é IPCA, tá? E uma pequena parte em CDI, e a parte de caixa que ele tem. Aqui, pessoal, a parte da carteira de crédito, do resumo que foi mostrado lá em cima, e aqui os CRIs do fundo. Vejam só, pessoal, aqui que eu quero mostrar para vocês. Vejam só, a taxa de aquisição dos CRIs é muito conservadora. LTV, nenhum LTV passa muito de 70%. Quem não sabe o que é LTV, assiste o fundo que eu falei, o vídeo que eu falei sobre os riscos de investir em fundo imobiliário, que vocês vão entender o que é o LTV, como que a gente avalia um fundo de papel. Aqui eles separam por todos os tipos de segmentos CRIs, mas o que é importante é que aqui embaixo tem as médias, e você vê que as médias são bem tranquilas, são CRIs muito seguros, tá? Aqui toda a carteira de crédito do CPTS. É muito, muito interessante. Aqui a carteira de FII dele, aqueles 27,5%, 2% daqueles 27,5% é referente ao GTLG
GTLG, que inclusive esse fundo, pessoal, o HGLG, ele está querendo comprar os imóveis desse fundo, está em período de negociação. O que para o CPTS vai ser muito interessante ter o HGLG como componente da carteira. Aqui, pessoal, a parte de... aqui que é o que eu queria mostrar para vocês lá, que eu falei que também eu não vejo problema no investimento na parte de fundo imobiliário dele. Vejam só, pessoal, tem muito fundo imobiliário de papel que investe em outros fundos de papel como um acordo entre gestores para ajudar um outro gestor, para poder... a questão do portfólio ser fundo de papel, então ele investe em um fundo de papel para continuar sendo fundo de papel e ter a amizade com outro gestor. E isso não acontece com o CPTS. Vejam só, em fundo de papel, naquela porcentagem dele, é só 6%, pessoal, 7%. Grande parte que eu falei para vocês é logística, dos CRIs dos fundos imobiliários do CPTS. Então, é um fundo muito tranquilo e muito seguro. Por isso que eu, Eric, considero ele um dos melhores fundos de papel da Bolsa. Bom, pessoal, aqui a gente continua descendo. Aqui a gente tem alguns descritivos dos CRIs. Aqui eles falam do devedor, da taxa de emissão. Alguns casos aqui eles falam das garantias, que é muito interessante. Mas é mais a questão de mais informação para vocês aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o CPTS para mim é um dos melhores fundos da bolsa, só que eu preciso passar um recado aqui para vocês. Ele está muito descontado. A tendência é que o CPTS volte para o valor da cota patrimonial e vai pagar o que ele paga hoje, ou seja, o dividend yield vai baixar. Então dificilmente a gente vai ver esses preços do que o CPTS está sendo praticado mais para frente. Então eu vejo como uma grande oportunidade para esse fundo. Por outro lado, como eu falei para vocês, eu tenho falado, eu não estou investindo nesse fundo porque a minha parte de papel já está muito sobrecarregada. O meu foco hoje é tijolo. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês quiserem mais análise aqui de fundo, deixem aqui nos comentários desse vídeo qual é a análise, qual é o fundo ou qual ativo que vocês querem que eu analise, que eu faça mais vídeos para vocês, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo e muito obrigado.